Fim da aula passada, a gente combinou que hoje a gente teria um conteúdo, uma conversa nova sobre controle de constitucionalidade. Só que aí eu estava pensando, ontem eu alimentei o aula de vocês, coloquei material, aí eu tive missões essa madrugada, eu comecei a preparar a aula, eu falei, quer saber? Eu fiz aqui minha programaçãozinha do calendário, a gente está com um tempo relativamente tranquilo, e a aula passada eu senti, vocês me relataram também que foi uma aula mais cansativa, mais pesada, foi até uma aula em que eu falei muito e a gente conseguiu interagir muito pouco. Então, o que a gente vai fazer hoje é adiar a minha proposta do encontro anterior e a gente só vai começar controle na aula que vem, tá? A gente vai ter controle, então, hoje são 12, a gente vai ter controle dias 19 e dias 26. E aí também vamos concluir a disciplina ali, fim de maio, começo de junho, vamos ver se a gente volta ou se não volta, e começar a nos encaminharmos para a última prova, fim do semestre, seja presencialmente, seja à distância. Bom, pessoal, se não vamos ver hoje de controle de constitucionalidade ainda, mas se tiver alguém muito ansioso, fica à vontade para ver o AVA de vocês. Eu vou até compartilhar a tela já. Vocês vão ver que o AVA já está alimentado com esse próximo assunto. Isso quando... não é só o AVA de vocês que às vezes emperra. Ó, pessoal, quem estiver muito ansioso e quiser ver controle por algum acaso, já está no AVA para vocês. Já tem material no encontro 14 e no encontro 15 também. O que eu pensei hoje, pessoal? O que a gente vai ver hoje é o que está aqui no encontro 13, tá? Nosso último conteúdo, só falta eu colocar algumas coisas aqui no 16, mas basicamente a gente está com o aula todo completo já. Então hoje a gente vai fazer algumas questões juntos sobre poder judiciário, tá? Espero que vocês me ajudem, interajam comigo, são questões tranquilas em que a gente vai revisar algumas das disposições que a gente viu da Constituição na aula passada sobre poder judiciário. E aqui, ó, eu coloquei para vocês na pós-aula de hoje uma outra lista de revisão, caso vocês tenham interesse, tá? É uma lista que eu separei algumas questões, a maioria delas é questão de OAB, são questões que eu cobrei nas minhas últimas provas de direito constitucional, quando a disciplina ainda era 100% presencial. Então, são questões que eu gosto, questões que eu acho que elas conseguem traduzir bem o que a gente estuda em relação ao judiciário. Então, quem tiver meio à toa nesses próximos dias, tiver com um tempo tranquilo nesses dias de distanciamento, de isolamento, tem 10 questões só, gabarito aqui, fiquem à vontade também para baixar, para resolver. Vocês têm ali no AVA, então, encontro 13, pós-aula, essas questões. Deixa eu confirmar, encontro 13, pós-aula, um PDF com essas 10 questões sobre poder judiciário, que aqui na pré-aula vocês têm os slides que a gente vai começar a usar a partir de agora. Quem está chegando agora, pessoal, a gente, para amenizar a aula passada, que foi mais tensa... Vou falar com o senhor e pagar o negócio. Que foi mais densa, a gente vai fazer questões, é um negócio mais tranquilo, mais leve,
mais divertido para todo mundo. E a questão é legal, pessoal, que a gente consegue reforçar alguns conteúdos, revisar, e vocês vão vendo como alguma das minhas falas que a gente teve na aula passada ganham contornos em provas de OAB, em provas de concurso, e vão vendo como se concretizam até os exemplos que a gente traz, e às vezes uma coisa que não ficou tão clara no exemplo que eu trouxe, talvez na questão fique mais tranquilo, tá? Então, minha meta hoje é a gente conversar, inclusive, pouco. Vamos ver se a gente conversa 1 hora, alguma coisa em torno um pouquinho menos de 1 hora. E vamos lá. Só que antes da gente efetivamente ir lá, eu quero falar para vocês de um ponto que eu me esqueci na aula passada, pessoal. Judiciário, geralmente é uma aula que eu gosto de fazer com vocês, com o código na mão, para a gente ir conversando. É o único dia, eu dou aula em 4 disciplinas. É o único dia de todas elas em que eu levo o código para a sala de aula, para a gente ver junto. Acontece, como eu fugi disso, eu acabei me esquecendo de um instituto que é importante. Eu não falei para vocês na aula passada. Então, a gente viu os slides, aí eu desenhei para vocês a estrutura do judiciário, a gente conversou, a gente começou a ver em especial STF e STJ. Aí eu chamei para vocês a atenção, em relação à aula passada, a súmula vinculante, artigo 103A da Constituição, regulamentado pela Lei 11.417. E tem uma outra novidade entre aspas, introduzida pela emenda à Constituição 45 de 2004, que é o incidente de deslocamento de competência. Então, deem uma olhada para mim, aliás, acompanhem aqui comigo, mas se quiser anotar, veja que no artigo... Opa, subiu muito. Que no artigo 109, pessoal, que é o artigo que fala da justiça, da competência da Justiça Federal, artigo 109, no parágrafo 5º, ele vai falar de um negócio que é muito peculiar e que a gente tem há relativamente pouco tempo a nossa ordem constitucional, que é um negócio que a gente chama de IDC. A ideia da emenda à Constituição nesse particular aqui, pessoal, foi estabelecer um procedimento que vai fazer uma exceção àquela regra, aquele princípio do juiz natural, que vocês estudam em processo civil e em processo penal. Aqui a Constituição diz para a gente que é possível que eu desloque a competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, ainda que eu não vá tratar de uma matéria afeta à Justiça Federal. Então, aqui eu tenho uma exceção à regra do juiz natural e também tenho uma exceção em relação às matérias que são próprias da Justiça Federal, que estão ali no caput desse mesmo artigo 109. Então, a gente tem aqui a previsão de que, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, deixa eu só deixar um pouco maior para vocês. Caramba, tá subindo demais. Vamos lá, 109, tentar não mexer mais. Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o STJ, em qualquer fase de inquérito ou processo, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Isso aqui, pessoal, desde 2004, a gente vira e mexe e vê esse assunto vindo à tona. Se eu não me engano, a gente teve 5 IDCs só até hoje. E acho que nenhum caso famoso acabou tendo o seu IDC deferido pelo STJ. Teve aquele caso da Dorothy Stang, a ativista de direitos ambientais, que é uma senhora, uma estrangeira que foi assassinada. Foi um dos casos, se eu não me engano, foi o primeiro que se tentou, mas não teve êxito. E a gente começou a ouvir muito falar de IDC, acho que foi ano passado, ano retrasado, que foi a situação da vereadora
da Marielle e do motorista dela, o acho que Anderson. Então a gente começou a ouvir muito na mídia, nas conversas, vai federalizar o caso de homicídio da Marielle, vai federalizar uma investigação. Então, assim, quando as pessoas falam, olha, vai federalizar, que diabos é isso? Quando a gente fala em federalizar a investigação, é importante que vocês saibam que a Constituição diz o que é isso. Que a Constituição prevê aqui, no 109, parágrafo 5º, um procedimento que é diferente, que ele é peculiar. A gente vai chamar ele de IDC. E ele é curioso, pessoal, porque ele utiliza atores que a gente não vê, em regra, fazendo essas funções. Vocês vejam que eu tenho que, primeiro, meu requisito do IDC. Eu tenho uma grave violação de direitos humanos. Então, se eu tenho esse requisito, eu já posso começar a cogitar o IDC. Só que aí vou precisar de 2 agentes, de 2 atores, de 2 figuras, para que esse meu IDC vá à frente. A primeira delas é a figura do ou da PGR, que é o Procurador-Geral da República ou a Procuradora-Geral da República. A gente teve a Raquel Dodge até ano passado, se eu não estou tão perdido no tempo assim. Antes dela, a gente teve o Janot, antes dela, a gente teve o Gurgel. O Janot foi aquele cara que apareceu muito na época da Lava Jato, que depois lançou aquele livro dizendo que um dia foi armado para o STF para matar o Gilmar Mendes. Essa figura do PGR, ela é a figura do chefe do Ministério Público da União e chefe do Ministério Público Federal. Então, é essa figura que representa toda a instituição do Ministério Público em âmbito nacional. É claro que cada estado tem o seu Ministério Público estadual, que é chefiado pelo Procurador-Geral de Justiça. Mas o Ministério Público da União e o Ministério Público Federal, eles são chefiados por essa figura aqui, que é a figura do Procurador-Geral da República, que hoje a gente vê que é o Augusto Aras, que é aquele cara que também tem aparecido bastante na mídia de uns tempos para cá. E a Constituição diz, então, que eu preciso de grave violação de direitos humanos, e aí eu vou precisar que o PGR apresente um pedido para uma outra figura, que é o Superior Tribunal de Justiça. Então, tem essa situação em que eu vou ter o PGR vai se deparar com uma grave violação de direitos humanos e ele tem que ter a iniciativa de apresentar para o STJ o IDC. Ele fala, olha, STJ, eu estou analisando um caso aqui, eu estou vendo o caso da Dorothy Stang, que foi assassinada e a Justiça Estadual, esse é um crime estadual, só que a Justiça Estadual não está investigando a contento. A Justiça Estadual não tem condições de realizar adequadamente a investigação ou dar continuidade a uma ação penal em curso. Olha, STJ, eu preciso federalizar essa questão. Eu preciso tirar essa questão do âmbito estadual e trazer ela para o âmbito federal e trazer ela para outra área da justiça. Essa é a lógica por trás desse incidente, pessoal. Só que tomem cuidado com uma coisa, não é o STJ quem vai julgar o caso depois, tá? O STJ, ele é a figura
que vai analisar o IDC. Então, o PGR disse, olha, eu preciso federalizar uma investigação porque a polícia do Rio de Janeiro, a polícia de Mato Grosso do Sul, a polícia do Tocantins não está dando conta. Eles estão sofrendo uma ingerência, uma pressão dos atores sociais daí que está impedindo que eles consigam realizar essa investigação de maneira devida. E aí o STJ fala, olha, realmente, PGR, realmente eu concordo. Você está certo, eu vou deferir esse IDC. Eu vou deferir esse incidente de deslocamento de competência. Só que aí que eu quero que vocês não se enganem. O STJ ele só analisa o IDC. Não é porque o STJ deferiu o IDC que ele vai julgar a causa. Não. O desenho que a gente faz é só esse aqui, tá? Se estava na Justiça Estadual do Rio de Janeiro e o IDC foi deferido, vai para a Justiça Federal, mas também do Rio de Janeiro. Então, você não vai tirar da Justiça Estadual do primeiro grau e levar para o STJ. O STJ só diz, realmente, pode haver o deslocamento. Defira o deslocamento para a Justiça Federal. É isso que diz o STJ. Então, pessoal, a aula passada eu queria ter falado com vocês com mais carinho, com mais destaque, além da súmula vinculante, artigo 103A da Constituição, sobre o IDC. Mas o IDC eu acabei esquecendo, a aula passada a gente estava todo mundo já mais cansado. Então, façam mais essa pequena anotação, artigo 109, parágrafo 5º da Constituição Federal, e aí a gente vai se divertir agora pelos próximos minutos, conversando sobre alguns pontos cobrados em prova sobre o nosso querido amigo Poder Judiciário. Pessoal, interajam comigo, me ajudem a fazer as questões, tá? Essa é a ideia. Lembrando que isso aqui está para vocês também disponível lá no AVA. Bom, pessoal, questão da Fundação Carlos Chagas, questão super legalista, FCC é bem texto de Constituição. E isso foi cobrado ano passado, prova do TRF aqui da nossa região, terceira região. Vamos lá. Eu tenho o Rodolfo. Rodolfo é juiz estadual e ele nunca reteve de forma injustificada autos em seu poder, além do prazo legal, devolvendo os autos sempre ao cartório com devido despacho ou decisão. O Rodolfo, ele exerce a sua função na mesma entrância para a qual ele foi promovido pelo critério de antiguidade há 2 anos. O Rodolfo, nosso amigo, juiz estadual, ele já figurou por 5 vezes alternadas em lista de merecimento para promoção de entrância para entrância. Ou seja, imagine que nosso amigo Rodolfo, ele entrou numa primeira entrância em Mato Grosso do Sul. A gente chegou até a abrir o mapa na aula passada, ele entrou numa entrância bem complicada, entrou em uma entrância em Caracol, em Mato Grosso do Sul, e ele está lá tem 2 anos. Aliás, ele foi até promovido já. Imagina que ele já está numa segunda entrância. Ele já está, por exemplo, em Ponta Porã, o Rodolfo. Ele entrou em Caracol, ficou um tempo, ele foi promovido por antiguidade. E já está em Ponta Porã tem 2 anos, por exemplo. Só que ele também já apareceu 5 vezes alternadas, ou seja, abriu vaga para prover uma vaga em Campo Grande. E aí o Rodolfo ficou ali entre os indicados na lista de merecimento, só que ele não foi promovido. Aí na seguinte ele não apareceu, na terceira ele apareceu, na quarta ele não apareceu, na quinta ele não apareceu, e assim sucessivamente, até com que ele aparecesse 5 vezes alternadas nessa lista de merecimento. E ele já compõe a primeira e a quinta parte da lista de antiguidade. Aí a questão pergunta para a gente, de acordo com a Constituição Federal, esse nosso amigo Rodolfo, juiz estadual, ele não pode ser promovido por merecimento, pois tal promoção pressupõe um tempo mínimo de 3 anos na entrância. O que vocês acham? Que questão chata. Pergunta data, pergunta prazos, pergunta números, é sacanagem.
Pessoal, então eu não vou forçar vocês nessa aqui, que essa aqui é menos de pensar e mais de decorar. Mas se alguém quiser me ajudar, por favor, me ajude. Aqui, São 5 pessoal... anos, né, professor? Não, é menos. Quem que falou que eu não consegui enxergar? É o Ian. Aí, é tudo certo, cara. Não, certo. aqui a gente precisa de pelo menos 2 anos para que ele seja promovido por merecimento. E não 5. Vamos abrir nossos slides da aula passada. Vamos falar... disposições gerais, ingresso, promoção. Olha só, promoção por merecimento pressupõe 2 anos. Eu não vou ler o resto, senão vocês podem pegar mais parte da resposta aqui. Essa aqui são 2 anos. A B, não pode ser promovido por merecimento, pois para tanto é obrigatória a promoção do juiz que fique por 3 vezes consecutivas em lista de merecimento. Pessoal, isso aqui é uma questão que é bem sacana, ela é bem texto da Constituição, bem decoreba. Aqui, essa B confunde muito e sacaneia. Porque se você parou para olhar as disposições ali do 93, vocês talvez tenham decorado que, eu vi isso aqui. Se o juiz segura por 3 vezes consecutivas na lista de merecimento, é obrigatória a promoção dele. Tá certo? Tá certo. Só que também é obrigatória a promoção do juiz quando ele figura em 5 vezes alternadas. Então, aqui, a B, ela está certa daqui para frente. Só que ela está errada quando ela diz que nosso amigo Rodolfo não pode ser promovido. Nosso amigo Rodolfo, já adiantando o cenário, pessoal, ele deve ser promovido. Porque o Rodolfo, ele já preenche os 2 anos. Então, esse filtro que poderia ter para ele não ser promovido, ele já dispensa. O Rodolfo, além disso, não incide naquela regra que a gente viu, que proíbe a promoção de juiz. Aquele juiz que tem os autos conclusos para ele e não devolve ao cartório no prazo legal e também não apresenta o respectivo despacho ou decisão. Então, o nosso amigo Rodolfo, ele não entra no filtro do tempo na entrância e ele não cai também no filtro do juiz que incide nessa hipótese e não pode ser promovido. E aí, a outra disposição que a gente tem na Constituição é que o juiz ele tem que subir se ele figura, tem que ser promovido de entrância se ele figura 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas na lista de merecimento. Então, a gente já pode aqui falar, opa, eu tenho na C a minha resposta. E, de fato, já vamos adiantar, porque nós temos na C a resposta. Aqui, pessoal, a gente é uma questão bem sacana. Assim, você tem que ter memorizado com muita vontade as disposições constitucionais. Mas percebam, ó, que ela cobra 93, inciso 2. Oi, Suelen? É a C? Deixa eu voltar aqui, a C. Porque a D parece estar correta também. Eu estou me confundindo, porque eu lembro que o senhor tinha falado como que eles conseguiriam barrar a promoção se tivesse o voto. Essa questão é sacana. Você lembra que no meu exemplo eu falei daquele juiz que está há muito tempo lá sem fazer nada? Uhum. Essa parte final aqui, ela existe. Só que ela existe não para promoção por merecimento. Ela existe essa possibilidade de você barrar para promoção por antiguidade. Então, o que a gente tem aqui, ó, vou até pegar. A gente já volta. O que a gente tem aqui, na promoção de antiguidade, aqui, ó. Na antiguidade, só na antiguidade, o tribunal pode recusar o juiz mais antigo, com voto de 2/3. A questão, acho que fala até um quórum diferente, não, 2/5. Seria 2/3, mas só para apuração de antiguidade. Entendi. E não para de merecimento. Para do merecimento, ele não conseguiria fazer isso, porque a ideia aqui é aquele juiz que só subiria porque ele está na lista, ele não faz nada o dia inteiro. Está lá, largado. Ou quem está subindo, quem está sendo promovido por merecimento, ele já não incide nessa ideia. Ele já é alguém que tem a produtividade, alguém que está estudando, participando de curso e tudo mais.
Então, essa exceção que está aqui, eu vou até ler aí também daqui a pouquinho, ela não se aplica, primeiro, esse quórum aqui está errado, ela não se aplica a quem é promovido por merecimento, mas só a quem é promovido por antiguidade. E voltando no que a gente estava falando, ó, aqui questão pergunta para vocês, pessoal, artigo 93, inciso 2º, que vai falar promoção de entrância, blá, 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 blá. É obrigatória a promoção do juiz que figure por 3 vezes consecutivas ou 5 alternadas, como o nosso amigo Rodolfo, em lista de merecimento. Promoção por merecimento, ele precisa integrar pelo menos a primeira quinta parte da lista de antiguidade, ou seja, ele tem que estar entre os 25%, aula passada me confundi, os 20%, não, tô falando besteira agora, 1/4 é 25%, 1/5 são 20%, e também ter 2 anos de exercício na entrância. Então, nosso amigo Rodolfo, ele entra aqui, ele respeita esse critério, e ele também respeita, cadê? Aqui, ó, esse critério, esse filtro aqui, que não pode ser promovido o juiz que, de maneira injustificada, retém os autos além do tempo e não pode devolver os autos sem decisão. Então, a D está errada, porque ela confunde a gente em relação à possibilidade de impedir. Aqui não seriam 2/5, seriam 2/3, e seria para antiguidade não merecimento. E na E, diz que ele não pode ser promovido. Errado, pois tal promoção pressupõe ter mínimo de 5. Falso. A gente acabou de ver que na verdade são 2 anos, e aqui fala em primeira terça parte, ou seja, aqui seria 1/3, 33,333%. A gente acabou de falar que na verdade é 1/5, que são 20%. Entre os mais antigos, ele tem que estar ali. Se eu pegar os mais antigos e cortar em 3, aqui a questão diz, pegar os mais antigos e cortar em 3, ele tem que estar na primeira fatia. Errado, eu tenho que pegar os mais antigos, cortar em 5, ele tem que estar na primeira fatia. Ou seja, a Constituição exige, a Constituição é mais flexível, mais benéfica do que está aqui na questão. Pessoal, a questão bem sacana, uma questão terrível, eu não cobraria isso de ninguém em prova, porque, percebam, é uma questão que não exige conhecimento nenhum de vocês. É uma questão que exige que vocês tenham decorado, tatuado na mente as disposições do artigo 93. E só saibam, esse é o padrão dessa banca, da FCC. A FGV, que é a banca que faz a OAB, é uma banca que eu gosto muito, porque ela consegue mesclar bem as disposições de texto com questões mais reflexivas. E uma banca que eu gosto bastante, mas que às vezes sacaneia, é o CESP, que agora chama Sebrasp. Mas eu dificilmente falo questão deles, porque geralmente é certo e errado, é ruim da gente conversar sobre elas. Bom, vamos lá. Questão 2, a questão da FGV, que eu acabei de elogiar, que é a banca que faz a OAB. Eu tenho a Maria. A Maria é juíza de direito, ou seja, é uma juíza estadual. Ela é titular há muitos anos da Vara Única da Comarca Hipotética de Alfa. E ela proferiu uma decisão que desagradou os interesses de diversas pessoas poderosas, as quais propagaram que iriam providenciar a sua retirada forçada da comarca. Pessoal, isso aqui tem a ver intimamente com o que a gente conversou aula passada sobre as garantias da magistratura, que também se aplicam ao Ministério Público, sobre vitaliciedade, inamovibilidade e redutibilidade de subsídios. A ideia é proteger quem ocupa esses cargos de situações como essa que esse exemplo da questão trouxe para a gente. Então, eu tenho uma juíza que vai sofrer represália de alguém que ela desagradou, alguém ocupante de algum cargo elevado, essa pessoa quer tirar a juíza da comarca. Aí a questão pergunta para a gente, à luz da sistemática constitucional em relação à remoção da Maria da comarca Alfa contra a sua vontade, é correto afirmar que... Alguém me ajuda aqui? Vocês se lembram dessa hipótese? Pode, não pode? Quando pode? Não pode nunca? Eu acho que é a E.
a E. Alguém discorda? E a B e a E, professor. Professor, eu cheguei um pouco atrasado na sua aula e eu não Sim. estou com o material que você está passando hoje. Está em qual aula no AVA? Tá na aula 13, pré-aula. Tá, Esse aqui de agora. Tá bom, obrigada. Imagina. Nil, a B é uma alternativa sacana. Porque o que vocês podem pensar? Olha, eu acabei de ver, eu vi aula passada, que um juiz pode perder o cargo, ser demitido, porque ele, por meio de decisão judicial, por meio de medida judicial. Se o juiz pode perder o cargo, com mais razão ele poderia ser removido por meio de uma decisão judicial. Então faz sentido pensar na B. Só que, pessoal, a decisão judicial, ela só serve para tirar o juiz do cargo. Na hipótese de remoção, ela só pode efetivamente ocorrer, isso está no artigo 93, inciso 8º, se eu não me engano. Vamos abrir a Constituição. A exceção que nós temos à inamovibilidade do juiz, eu não vou chegar nunca lá no 93, 94, 93, aqui, inciso 8º do artigo 93. O ato de remoção ou disponibilidade do magistrado por interesse público se funda em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, assegurada a ampla defesa. Opa, então tem uma hipótese de remoção ou de disponibilidade, que está aqui no 93. E percebam que o 95 fala justamente, olha, os juízes são inamovíveis, salvo por motivo de interesse público, na forma do 93, 8º. Então, minha única exceção, pelo menos à luz rigorosa do texto constitucional, eu só posso tirar um juiz da comarca, eu posso removê-lo contra a vontade dele, se for observado esse procedimento por interesse público, lá do artigo 93, inciso 8º. Então, aqui, quando a gente vê... Coloquei até sem querer. Quando a gente vê na E que eu só posso remover a Maria por motivo de interesse público, pelo voto da maioria absoluta do colegiado competente, eu tenho realmente a aplicação dessas disposições, 95, inciso 2 e 93, inciso 8º, combinados. E aqui, embora faça sentido, foi a Nil que falou, eu acho, decisão judicial, eu não tenho decisão judicial como ressalva expressa ali na Constituição. Toda hora. Quando a Constituição fala que o juiz é vitalício. Ele fala que nos demais casos, ou seja, após vitaliciado, ele só pode perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Essa exceção que a gente está enxergando aqui é uma exceção que a Constituição faz à vitaliciedade. Não é a exceção que a Constituição faz à inamovibilidade. Por isso que a questão 2 vai ter a E como resposta. Percebam que a gente também está só tratando de texto constitucional, mas fazendo questões, às vezes parando, tentando acertar, a gente começa a condensar melhor, falar, será que é isso? Então, tentem, quando a gente vai lendo junto, tentem também achar as respostas, e vocês vão perceber que, à medida que vocês têm dúvida, a ideia é essa, é aí vocês irem assimilando o que a gente está conversando a respeito, e conversando já na aula passada. Questão FCC A2 foi FGV,
que eu elogiei, mas também foi uma questão bem em texto. Questão 3 da FCC, questão Defensoria Pública do Estado do Amazonas. Professor, Sim, questão anterior aí, vamos voltar. no artigo 86 fala sobre suspensão. E esse artigo que o senhor falou, mostrou aí, fala sobre remoção. São duas palavras que podem ser confundidas aí, não é? Certo, mas calma aí, a gente está falando A questão 2. da questão 2. Ok. Isso. E a dúvida é em relação à palavra suspensão? E remoção. No artigo 86 está suspensão, né? Que foi a dúvida da colega aí de talvez ser a alternativa B, né? Porque acho que a 86 fala sobre será suspenso das suas funções após a instauração do processo pelo Senado, é isso? Então, mas vamos, calma aí, vamos lá achar 86. 86 ele vai trazer para a gente disposições. Vamos lá. Ó, 86 ele tá. A gente está falando aqui no 86 sobre o nosso tópico passado ainda, que era a suspensão do presidente da República quando eu tenho o início dos meus procedimentos, seja de crime de responsabilidade, seja por infração penal comum. O senhor me desculpa, eu anotei aqui o artigo errado no caderno, eu estava olhando no caderno, não no código. Mas... então, esse que a gente usou agora, não, mas toda dúvida é válida, não peço desculpas, não. Aqui a situação vai ser diferente, porque a gente, de fato, suspensão e remoção são coisas muito diferentes, e aqui nosso regramento é lá sobre o nosso amigo presidente. Mas quando a gente fala em remoção, pessoal, isso a dúvida é pertinente, Magno. Remoção, e vocês estudam isso em administrativo, é o meu ato de retirar um servidor, um agente público, de um ponto do território nacional e realocá-lo em outro ponto do território nacional, tá? Quando eu falo que o juiz é inamovível, que ele não pode ser removido, eu não posso tirar o juiz de Campo Grande e colocar o juiz, por exemplo, em São Paulo. Ou eu não posso colocar o juiz... Imagine que eu tenho o juiz que está me incomodando e é o juiz de Caracol. Eu falo, quer saber? Eu vou promover esse cara. Por que não? Ele sai daqui, para de me incomodar e vai para Campo Grande. Quando a gente fala que o juiz é inamovível, a gente vai dizer que esse deslocamento, essa saída de um ponto do território geograficamente indo para outro, é isso que faz a remoção. É isso que a Constituição protege quando ela diz os juízes são inamovíveis. Então, é pertinente sua colocação, quando a gente não pode confundir a suspensão, que seria o que a gente viu lá no presidente, com o que a gente está vendo agora, que é um outro instituto, uma outra situação, que é a remoção. Se eu digo que alguém está suspenso, eu digo que essa pessoa simplesmente parou de trabalhar, parou de prestar, desempenhar suas funções públicas. Que não é a situação que a Constituição protege no 95. Entendi. É que, na verdade, quando o senhor foi explicar o porquê de não ser a alternativa B, eu imaginei ter visto essa diferença aí da palavra remoção e suspensão. E aí eu acabei puxando o artigo errado aqui pelo caderno. Não, mas pertinente a colocação, até para a gente reforçar também, Magno. Muito obrigado pela contribuição. Quando eu falei da B, também não sei se eu fui claro, a ideia era que eu entendo o raciocínio, poxa, se o juiz pode perder o cargo por sentença judicial, e perder o cargo é algo mais gravoso do que ser meramente removido, por que ele não poderia, como está ali na questão, ser removido por sentença judicial? A questão a prova é legalista e a gente tem que trabalhar com as exceções que estão aqui. E a Constituição diz para a gente que a inamovibilidade tem só uma exceção, que está no 93, inciso 8º, que fala justamente interesse público e maioria absoluta do CNJ ou do respectivo tribunal. Então, não é a B, porque a questão não... Se a questão tivesse me falado aqui no enunciado, olha, essa pessoa poderosa, ela quer que Maria seja demitida. E a questão me falasse, olha, Maria só pode ser demitida, só pode perder o cargo após decisão judicial com trânsito em julgado, aqui a gente teria que ser um pouquinho mais específico nesse pós-vírgula, aí minha questão estaria certa. Mas como minha questão aborda outra garantia, que é a inamovibilidade,
Aí a gente vai ficar com a única exceção que está ali no texto constitucional, que é a exceção do interesse público, maioria absoluta do CNJ ou maioria absoluta do respectivo tribunal, ou seja, dos órgãos colegiados competentes. Professor, Sim. só um segundo, mantém essa tela aí. Ó, a questão fala sobre remoção. Pode manter a questão do Certo. A questão fala sobre remoção. Ixi, agora apagou a tela para mim. Aqui. Tá aparecendo? A letra B, isso. Só pode ocorrer por decisão judicial após o processo ordinário regular. Isso aqui seria suspensão e não remoção, é isso? Ou estou enganado? Isso, se tivesse com mais detalhes aqui, poderia ser a perda do cargo, a demissão. Que poderia ser interpretado como suspensão, não? Ou não é essa palavra que é usada? Na suspensão seria algo cautelar, algo prévio. Eu posso fazer isso, eu posso tirar o juiz cautelarmente da função, eu posso suspender o juiz por decisão judicial sem problemas. Tá? O que você está me dizendo está correto. Eu posso suspender. Mas o que eu quis dizer é que se a gente pegar ali o que está aí na letra do artigo 95, isso aqui teria mais a ver com a perda do cargo, com a demissão. Mas o que você disse está certo. Eu poderia falar aqui na B que, por decisão judicial, pode haver suspensão de magistrado. Pode. Ok. Tá ótimo, professor. Obrigado. Beleza, então. Pessoal, na sequência, na 3, a gente tem lá FCC 2019 e Defensoria Pública. Eita, piscou tudo aqui, tomara que não apague. Estado do Amazonas. A fim de assegurar os princípios da celeridade processual e do acesso à prestação jurisdicional, a Constituição Federal estabelece que a distribuição de processos a juízes será imediata, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. B. Não será promovido o juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão. C. Os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos decisórios, salvo aqueles que põem fim ao processo. D. É vedado ao tribunal autorizar o juiz titular a residir fora da respectiva comarca. E. O número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e ao respectivo número de eleitores. Pessoal, desses pontos aqui, a gente só não conversou aula passada sobre a D, que é uma situação meio besta, mas vamos falar já, abordar a D e falar que a D está excluída. Pessoal, o que acontece na realidade do Judiciário Nacional? Você mora numa capital, você foi criado numa capital, você está lá feliz, tranquilo com a sua família, de repente você vai ser juiz, você vai ganhar bem, mas você vai trabalhar no interior do estado do Amazonas, como é aqui a prova da defensoria. E você vai trabalhar numa cidade em que você está a 7 horas de barco de Manaus, da capital, e de Manaus para Campo Grande, para a cidade que você mora, você teria que pegar um voo que faz 3 conexões. Sei lá, você está a 5 dias, 7 dias de viagem da cidade que você gostaria de estar, se você quiser visitar alguém, por exemplo. O que é muito comum, que seja autorizado sim em alguns juízes, não por essa hipótese, só porque ele não quer, mas em algumas hipóteses excepcionais, por exemplo, por razão de saúde, ou se alguma circunstância extraordinária autoriza, que o juiz não more na respectiva comarca, que o juiz não more na respectiva subseção judiciária, e é o tribunal que autoriza isso, o tribunal a que ele está vinculado. Então, é possível sim, embora possa parecer que não, então é muito fácil, então o cara passa na prova para trabalhar no estado do Amazonas e vai querer morar em Manaus sempre, nunca vai querer ir para o interior. O cara passa na prova no Mato Grosso e nunca vai para o norte do Mato Grosso, vai ficar sempre em cidades boas, vai ficar sempre perto de Cuiabá, uma das cidades maiores mais para o sul.
Não, é possível que em situações extraordinárias, toda hora eu quero fazer uma coisa, eu faço outra, que em situações extraordinárias, e a gente vai voltar lá para o 93, que seja aqui, ó, 93, sétimo, o juiz titular residirá na comarca, a não ser que o tribunal autorize. Então, é sim possível que o tribunal autorize que o juiz não more na comarca, ou que ele não more na subseção judiciária. Comarca, Justiça Estadual, subseção judiciária, Justiça Federal. Então, é possível sim que exista essa autorização. Percebam que aqui, mais uma vez, a gente tem redação dada pela reforma do Judiciário na emenda à Constituição 45 de 2004. Então, saibam que é possível. Então, por isso, a gente vai excluir agora. A gente já vai excluir a D. Ó, eu excluí a D, sobraram só 4 para vocês. Alguém me ajuda a achar a resposta? E do inciso 2 do 93. Desculpa, a E? A linha E. É a letra B. A resposta Letra está B. na linha E. Isso, não será promovido o juiz que injustificadamente retiver autos. Retiver os autos. Isso. Alguém tem, tem uma opinião diferente da Suelen? Pessoal, essa questão a gente acabou de ver e, de fato, a resposta aqui é a B. Mas percebam que é uma questão muito filho da puta. Porque, ó, isso aqui tá certo. A distribuição de processo aos juízes será imediata. A gente falou lá passada. A hora que você protocola o seu processo, você já sabe qual número, qual juiz, qual vara. E aí a questão diz, olha, mas não, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Isso aqui tem cheiro de estar certo. Ah, eu vi, a regra é essa, mas toda regra, claro, tem uma exceção, e você vai e marca. Só que a exceção não, essa exceção não existe. A distribuição de processo será imediata, ponto. Então, essa exceção aqui, que vai... E na A, geralmente, a pegadinha mais infeliz está na A. Se ler rápido, está com pressa na prova, você fala aqui. Pronto. Mas não. Essa exceção aqui, ela não existe. Assim como, pessoal, a gente já riscou a D e riscou a A. Aqui, ó, a C também está errada, porque ela inventa uma exceção que não existe. Os servidores podem receber delegação para a prática de atos ordinatórios. Aliás, aqui está até decisórios. Eu posso delegar para os servidores atos ordinatórios, atos de mero impulsionamento, só que um servidor, é óbvio, nunca pode decidir. Quem decide é só o juiz. É só o juiz que assina decisões, sentenças e despachos. O servidor pode só impulsionar os autos. E o servidor, se for deferido para ele por meio de algum provimento do tribunal no qual ele trabalha, ele pode até levar o processo para arquivo. O juiz já sentenciou, você já intimou as partes da sentença, ninguém recorreu, transitou em julgado, você não devolve o processo para o juiz. Fala, ó, seu juiz, está tudo certo aqui. Não, o próprio servidor já encaminha para arquivo esse processo. Então, se eu estivesse diante de uma hipótese que o servidor pratica ato ordinatório de encaminhar autos para arquivo, estaria ok. Mas está errado porque o servidor não pode nunca, em hipótese nenhuma, praticar ato decisório. E ainda que seja com nenhuma exceção, seria certo se eu falasse que ele pode praticar atos ordinatórios, inclusive os que põem fim, não os que põem fim, mas os que encaminham o processo para o seu destino final, encaminham o processo para arquivo, ficaria mais adequado. Então a C está errada, em especial por conta disso aqui, pessoal. Atos decisórios não podem ser delegados para servidores. E a E também tem uma pegadinha aqui no fim, ó. O que eleitor tem a ver com o processo judicial? Nada. Por isso que a Constituição diz para a gente que, realmente, o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial. Sai daqui, negócio. E também à respectiva população, ao número de habitantes, de indivíduos que moram na localidade, não em relação ao número de eleitores.
daquela localidade. Então, por conta de uma palavrinha aqui, aí está errada. Vamos só ver. Pessoal, porque eu acho que é só, de fato, uma palavra que está diferente. A distribuição de processo será imediata em todos os graus, sem exceções. E aqui, o número de juízes da unidade será proporcional à efetiva demanda e à respectiva população, e não ao respectivo número de eleitores. Então, tem 3 palavrinhas que estão diferentes. Aqui, na 3, mais uma questão bem texto da Constituição. E percebam que a disposição que está ali na B, pessoal, ela já apareceu para a gente. Aqui na situação do Rodolfo. E já apareceu aqui, ela é a resposta aqui da B. E percebam, para quem for se enveredar para o mundo dos concursos, a gente está falando de questão da mesma banca, do mesmo ano. Isso é muito comum, tá, pessoal? Você tem uma banca que repete questões ao longo do mesmo ano, porque não tem mais o que se cobrar. E geralmente, quando eles fazem um banco de questões para aquele ano, eles começam a repetir alguns temas. Mas percebam que aqui, essa questão da Defensoria Pública no estado do Amazonas, a B era a resposta. E aqui, na nossa prova do TRF3, a B estava misturada aqui no enunciado. Ela começa o enunciado, mas percebam essa tendência. Isso não é só FCC, tá? A CESP faz a mesma coisa, a FGV faz a mesma coisa. Por mais séria que a banca seja, você percebe que no mesmo ano existe uma tendência dos temas irem voltando naquelas provas. Mas, enfim, essa foi a resposta da questão 3. Questão 4, FCC. Nossa, eu estava inspirado com o FCC quando selecionei essas. FCC Detran do Maranhão. Considere as seguintes situações hipotéticas que envolvem o judiciário. 1. Um juiz que, após 1 ano e meio de exercício da função, perde o cargo, mediante deliberação do tribunal a que está vinculado. Juiz que, por motivo de interesse público, contrariamente à sua vontade, é removido da comarca em que exerce suas funções por decisão da maioria absoluta do respectivo tribunal, assegurada ampla defesa. 3. Desembargador que, 2 anos após o afastamento do cargo por aposentadoria, exerce a advocacia do tribunal do qual se afastou. Pessoal, dessas 3, qual estão de acordo ou está de acordo com a Constituição Federal? Bom, a 2 a gente vai ter que reconhecer, né? A gente acabou de falar sobre a 2, e mais de uma vez. A gente acabou de falar das hipóteses de garantia do juiz, que é inamovível. O juiz, por ser inamovível, só pode ser removido contrariamente à sua vontade, por razão de interesse público, por decisão da maioria absoluta do respectivo tribunal. Isso pode acontecer. Ou do CNJ. Então, a gente sabe que a 2 está certa. A gente vai ter que abraçar a 2. A gente acabou de ver a 2 no artigo 95.2 e no 93.8. Além da 2, a 3 está certa, pessoal? O desembargador que tem 2 anos que ele se aposentou e ele resolve advogar tendo contato com os seus ex-colegas. Aqueles que eram seus colegas há 2 anos, com quem ele compartilhava as sessões. Não era 3 anos? O que vocês acham? Alguém concorda com a Suelen? 3 anos de quarentena para desembargador, para juiz que se afasta? Sei lá, hein? Cabuloso. Você tava na vibe certa, Felipe. Pessoal, mas não é. Não, mas a 3 não é, não faz sentido. Porque não faz sentido. Ou não é. Mas por que não faz sentido? E se tiver ele passado 5 anos, ele pode? Eu acho que poderia, porque ele já teria mais um tempo mais amplo, né? Legal, o raciocínio é esse. Só que a Constituição traz pra gente um prazo específico, pessoal. Que é um prazo justamente de 3 anos, como a Suelen disse.
Existe a previsão de quarentena, nenhum juiz que se afasta do tribunal pode advogar. O desembargador, o ministro, eles não podem advogar perante o tribunal que eles estavam vinculados por um prazo de 3 anos, que é o prazo de quarentena. Deu 3 anos e um dia, vai ser feliz. Pode ir. Porque é a lógica que o Felipe falou. Existe esse lapso temporal para que vá se mudando a configuração, para que esses vínculos de proximidade comecem a se dissolver, para que a situação que pode comprometer a imparcialidade dos julgadores seja mitigada, seja diminuída. Então, aqui, realmente, pessoal, a opção 3 da questão, ela está incompatível com a Constituição. Beleza, então eu sei que a 2 está certa e que a 3 está errada. Então, a B tem 3, eu cortei a B. A C tem 3, eu cortei a B. E aí, a D só tem a 1. E eu sei que a 2 está certa. Então, eu vou cortar a D. Me sobram para marcar a alternativa A e a alternativa E. Para escolher entre uma das duas, eu preciso, inevitavelmente, analisar a assertiva 1. Não consegui fugir da 1, pessoal. O que vocês acham da 1? O juiz que, após 1 ano e meio de exercício da função, perde o cargo, mediante deliberação do tribunal que está vinculado. Pode estar certo, professor. Ele tem a vitalicidade dele no cargo após 2 anos, né? Primeiro grau. Certo. Então, ou seja, se ele tem menos de 2 anos no cargo na primeira instância, ou seja, se ele não entrou pelo 5º Constitucional no TRF ou no STJ, esse cara aqui não é vitalício ainda. Certo? Certo. E se esse cara não é vitalício... Opa, caiu. Derrubei meu fone aqui. E se esse cara não é vitalício, ele de fato pode perder o cargo mediante deliberação do tribunal que ele estava vinculado. É o que a gente vai achar. A gente vai achar no 95, inciso 1º. O juiz goza de vitaliciedade, mas ele só adquire vitaliciedade do primeiro grau após 2 anos de exercício, dependendo a perda do cargo nesse período de deliberação do tribunal. Ou seja, se eu não sou vitalício ainda, eu posso perder o meu cargo de juiz por deliberação do tribunal. É o que diz a Constituição. E, em toda hipótese, nessa fase ou depois de vitalício, eu posso perder meu cargo de juiz por sentença judicial com trânsito em julgado. Eita, eu falei que a gente vai conversar no máximo 1 hora. Se deixar, eu vou embora aqui falando com vocês, fazer aqui no questão. Por isso, pessoal, que a 1 tá certa. Esse cara não é vitalício ainda. Se ele não é vitalício, ele pode sim perder o cargo por deliberação do tribunal. Então, é por isso que aqui na 4, a gente vai ter que marcar a letra A como minha resposta. A 1 e a 2 estão certas. E a 3 está errada, porque o nosso prazo aqui é um prazo de 3 anos, e não um prazo de... A gente viu isso aqui, pessoal. Toda hora eu aperto errado. A gente viu isso aqui quando a gente falou de vedações. Deixa eu achar aqui. Vedações. É vedado aos juízes exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do afastamento do cargo, ou por aposentadoria ou por exoneração. Então, imagine, por exemplo, que o Moro agora vai advogar. Que o Moro volte lá para Curitiba e vá ser advogado. O Moro, enquanto não passar esse prazo de 3 anos, ele não vai poder advogar perante a Justiça Federal de primeira instância ali de Curitiba, do TRF4. Não pode. Nenhum juiz que se afasta... Oi? Mas assim que ele sair, ele pode advogar contra a Justiça Estadual. Perfeitamente. Estadual, do trabalho, e lá no STF, lá no STJ, problema nenhum. O que ele não pode é exercer a advocacia com os pares dele, com os colegas dele, que eram colegas antes desse prazo de 3 anos. Se ele quiser advogar na estadual, se ele quiser advogar na federal, de outra subseção, de outro estado, não tem problema nenhum.
O que não pode é, naquela unidade jurisdicional, que no caso dele era a subseção judiciária de Curitiba, ali ele não pode. Agora, você vai para o interior do estado, Justiça Federal também pode sem problema nenhum. Agora, ele não pode advogar tendo o contato com quem era o colega dele até menos de 3 anos. Essa que é a lógica da quarentena que está aqui, 95.5. Parágrafo Professor, único, inciso 5. Sim. e se caso ele distribui uma ação e ela cai na vara na qual ele trabalhava? Aí ele pode pedir a troca por impedimento? Ele pode pedir a redistribuição? Então, aqui ele vai perder a ação, né? Porque, na verdade... Como que vai funcionar? Agora você me pegou numa... Imagine uma hipótese em que eu tenho... Tá, porque se você olhar as hipóteses de impedimento do CPC e do CPP, você não vai ter essa situação aqui. Tá. Nas duas hipóteses, acho que no CPC vai ser praticamente a mesma coisa. Vai ter alguma hipótese genérica que vai deixar. Então, aí você vai seguir os ritos. No processo civil, acho que a gente não vai ter uma hipótese tão abrangente. Mas, de todo modo, você vai ter que levantar o impedimento do juiz, se você é a parte contrária, e seguir os procedimentos da exceção de impedimento, seja no civil, seja no criminal. A questão é que, na hipótese do Moro, ou que juiz que seja, ele não poderia ter ajuizado essa ação. Ele não poderia ter distribuído essa ação ali na subseção de Curitiba, ainda que não fosse na vara dele. Naquela unidade jurisdicional, ele não pode praticar advocacia. E aí a consequência processual vai acabar sendo, sim, alguma hipótese de impedimento. A gente no CPC vai acabar tendo uma interpretação um pouco mais elástica, porque nenhuma hipótese de impedimento, salvo engano, vai abranger a hipótese de violação da quarentena constitucional. No CPP, a gente já tem umas hipóteses mais abertas e que vão me permitir fazer a arguição do impedimento do magistrado, mas só ressalvando que, na verdade, quem pisou na bola aqui foi o advogado, que atuou como advogado naquela unidade jurisdicional sem poder. Mas interessante a sua pergunta aí, ó. Mas beleza. É o que a gente tem aqui, 95, parágrafo único, inciso 5º, por isso que está errada essa aqui. Visto que a 3 está equivocada, porque meu prazo teria que ser superior a 3 anos para que ele pudesse advogar. Vamos lá, questão 5. São considerados pela Constituição vigente órgãos do Poder Judiciário, dentre outros. Pessoal, isso aqui é para decorar o 92, se eu não me engano, 92. São órgãos do Judiciário. Quais órgãos a gente desenhou na aula passada, naquele esqueminha? A gente desenhou primeiro o STF, colocou o CNJ do lado. Depois, STJ, embaixo do STJ, TRFs e TJs. Embaixo do TRF, juiz federal, embaixo do TJ, juiz estadual. Além disso, a gente desenhou também o TSE. Embaixo do TSE, o TRE. Embaixo do TRE, os juízes eleitorais. Também colocamos o TST. Embaixo do TST, os TRTs, e abaixo dos TRTs, os juízes do trabalho. Depois colocamos o Superior Tribunal Militar, o STM, e colocamos os juízes militares. E falamos que existe a figura do Tribunal de Justiça Militar, do TJM, apenas em estados cujos quantitativos de militares excedam 20 mil homens, 20 mil pessoas que compõem o corpo estadual de militares.
Pois bem, pessoal, aqui as questões têm que trazer para a gente essas figuras, sem exceção. Então, A, STF, tribunais de juízes desportivos e tribunais de juízes federais. Tá certo ou tá errado? A gente desenhou tribunal e juiz desportivo aula passada, pessoal? A gente não desenhou. Professor. Então... Na realidade, professor, essa daí tá bem facinha, né? Porque tá falando bastante de juízes desportivos e juízes de paz. de paz. Então, mas aí a questão que eu até peguei essa questão para isso. Mas, professor, mas existe tribunal desportivo. Eu vi, meu time foi suspenso, meu time foi jogar, eu não tenho nada de futebol, tá, pessoal? Nem tem time. Meu time foi jogar sem plateia, sem gente na arquibancada, por conta de uma punição. Meu time teve a penalidade de perder tantos pontos no campeonato tal, porque ele foi condenado pelo Tribunal de Justiça Desportivo. Existe, pessoal? Existe. Existe um Tribunal de Justiça Desportivo. Existe um Superior Tribunal de Justiça Desportivo, inclusive. Só que isso não é um órgão jurisdicional. Essa instituição não presta atividade pública jurisdicional. Na verdade, é um órgão que soluciona questões que envolvem esportes, notadamente o futebol, e que é composto por indivíduos indicados por clubes, por árbitros. Ele vai ter essa feição de garantir a rigidez dos esportes como algo público, mas ele é mais vinculado à CBF, por exemplo, que é uma instituição privada, do que ao poder público. Então, existe esse órgão, ele tem lá a sua estrutura, a sua composição, mas não é um órgão do judiciário, tá? Não é um órgão jurisdicional. Outra figura que está aqui, que aparece, juiz de paz. Professor, juiz de paz, eu já vi esse cara na Constituição, professor. Esse cara, eu vi que tem que ter uma idade mínima. Eu vi lá no semestre passado. Eu vi que a Constituição fala lá no artigo... Lá no artigo 14, artigo 14, que eu tenho que ter pelo menos 21 anos para concorrer ao cargo de juiz de paz. Se é juiz, então o cara faz parte do judiciário. Pessoal, não, essa figura aqui é uma figura eleita, tá? Só que essa figura aqui é a figura que faz casamento, é a figura que trabalha no cartório de pessoas, cartório de registro civil. Esse juiz de paz é basicamente aquele juiz que faz o casamento e também faz alguns outros atos e alguns procedimentos de família. Ele é uma figura eleita, mas não é uma figura que exerce jurisdição. E, portanto, também não está presente no elenco do artigo 92 da Constituição. Então, qualquer alternativa minha que faça constar aqui Tribunal de Justiça Desportivo ou Tribunal de Juiz de Paz está equivocada. Por isso que eu vou ficar com a assertiva D, que traz CNJ, tribunais de juízes eleitorais e tribunais de juízes militares. Só que aí vem a dúvida, para quem não acompanhou nossa aula passada, que é, poxa, CNJ, que é isso? Isso não é um tribunal, isso não faz parte do judiciário. E aí nós conversamos na aula passada que o CNJ é uma figura também inserida no texto constitucional pela emenda à Constituição 45 de 2004, que acaba funcionando como um grande corregedor da magistratura, mas que está preocupado com a gestão do judiciário e não propriamente com a prestação de serviço jurisdicional, porque o CNJ não presta jurisdição, embora componha o judiciário. Ele é um órgão de controle, de coordenação do Poder Judiciário, assim como o CNMP é o órgão de controle e de coordenação do Ministério Público por todo o país. Então, 92, vocês vão... Eu me perdi de novo. 92, vocês encontram essa figura do CNJ. Percebam que ele está até com um A. E aí, vocês podem ter certeza que ele compõe o judiciário, só que ele não compõe o elenco daqueles que prestam jurisdição. Ele não exerce jurisdição.
103B. A gente tem expressamente a figura do CNJ aqui. Ele é composto por 15 membros com mandato pré-estabelecido e vai ter gente de uma série de órgãos do judiciário, incluindo alguém do Ministério Público Federal da União, do Ministério Público Estadual, 2 advogados e 2 cidadãos. Aí a gente tem que compete ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, assim como zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. E aí vem algumas disposições mais específicas. Só que o CNJ é um grande órgão de coordenação e de controle, tá? Compõe o judiciário. No nosso desenho, eu até coloquei o CNJ ali meio sem vinculação, sem setinhas, lembram? Coloquei a bolinha solta ali. Ó, o CNJ tá aqui, olhando todo mundo. Tá aqui, no alto, mas coordenando, sem ter recurso para CNJ, por exemplo. Recurso vai até o STF, recurso não vai para a CNJ, porque a CNJ não presta atividade jurisdicional. Então, essa aqui, para quem não sabia, pode ter ficado com dúvida. E essas duas figuras, tribunais e juízes desportivos, existe? Existe, mas não é judiciário. Juiz de paz existe? Existe, mas também não é judiciário. Questão 6, pessoal. Questão da FGV 2018, o Ministério Público do Rio de Janeiro. Após regular tramitação, Pedro não obteve êxito em primeira e em segunda instâncias na ação judicial que ajuizara perante Justiça Comum em face de Antônio. Então, eu tenho Pedro, que ajuizou uma ação contra o Antônio. Pedro perdeu em primeira instância, no primeiro grau. Pedro apelou. Imagine que é para a Justiça Estadual. Aqui fala? Não, não fala. Justiça Comum, vamos supor que é estadual. Então, Pedro perdeu, apelou e foi para o Tribunal de Justiça do Estado, para o Tribunal de Justiça do Estado do Pedro decidir. E o Tribunal de Justiça do Estado do Pedro também julgou o recurso de apelação de maneira desfavorável ao Pedro. E aí o advogado do Pedro fala, olha, essa decisão, na verdade, afronta a Lei Federal 123. E eu vou recorrer, portanto. Nessa hipótese, cabe recurso, pessoal. E se cabe recurso, para quem cabe? O que vocês me dizem? Bom, se ele entrou pela Justiça Comum, teria que ir para o STJ, né? Mesmo se tratando de lei federal. Ou por se tratar de lei federal, vai para o STF. Eu te pergunto. Vai para o STF, será? STF é Constituição. STJ, lei federal. A nível de Constituição que vai para o STF. STJ, lei federal. Isso, é isso mesmo. Exatamente, concordo, pessoal. Exatamente. Por isso que a minha resposta aqui vai ser que eu vou interpor um recurso especial, um RESP, que vai para o STJ. Mas imaginem que, por exemplo, pessoal, eu tive essa minha ação, tramitou até segunda instância, perdi no piso, perdi na apelação, só que o acordo no tribunal em segunda instância, ele contraria a Constituição Federal. Eu posso já interpor um extraordinário para o STF, ou eu tenho que interpor antes um especial para o STJ, para só depois ir para o STF? Você tem que ir primeiro para o STJ, para depois ir para o STF, né? Não precisa. Não precisa? Essa é uma peculiaridade do recurso extraordinário. O recurso extraordinário para o STF, ele pode ser ajuizado sem que eu faça a extinção da instância no STJ. Pessoal, isso aqui eu não vou cobrar de vocês não, tá? É só um tópico já até avançado de processo constitucional, de processo civil também. Mas eu não precisaria nessa hipótese. E até existe uma regra, vocês vão estudar isso, e isso é profundo de processo civil. Existe o princípio da unirrecorribilidade, não sei se vocês já viram alguma doutrina. Contra cada tipo de decisão só cabe um recurso.
E aí existe uma exceção que a doutrina traz. Existe a hipótese em que você pode ajuizar até ao mesmo tempo um RESP para o STJ e como o extraordinário para o STF não precisa extinguir a instância anterior do STJ, eu poderia, em face do mesmo acórdão de Tribunal de Justiça ou de TRF, interpor um RESP para o STJ e um RE para o STF, desde que eles tenham fundamentos distintos. Ou seja, o RE vai lutar contra uma decisão que foi contra a Constituição, em linhas gerais, e o STJ vai lutar, por exemplo, contra uma decisão que aplicou entendimento que não é uniformizado do âmbito nacional. Isso é uma outra hipótese de interposição de RESP. Então, poderia, mas assim, só um grande parêntese para que vocês saibam. Essa questão está bem tranquila, só para deixar um pouco mais complicadinha a conversa. Mas eu poderia. Aqui minha questão é RESP para o STJ, mas se minha questão dissesse, olha, o advogado do Pedro entende que a decisão proferida afronta a Constituição Federal, eu já poderia direto ir para o STF, sem precisar ir para o STJ. Só para que vocês saibam dessa outra hipótese também. Questão 7, mais uma questão da FCC. De acordo com a Constituição Federal de 88, homologação de sentença estrangeira, extradição solicitada por Estado estrangeiro e a concessão de exequatur às cartas rogatórias serão processadas e julgadas originariamente pelo... Pessoal, isso aqui eu trouxe porque a gente não viu, tá? E eu queria só trazer para vocês, e porque são hipóteses que as provas cobram bastante e que tem a ver com as atribuições dos tribunais superiores. Então, quem tiver um tempinho, tiver a fim de ler artigo 101 do STF e 106, eu acho, do STJ, os artigos que trazem as competências do STF e do STJ, é sempre interessante, é sempre bom ter em mente. Especialmente essas 3 hipóteses aqui, pessoal. Vamos a elas. Primeira, homologação de sentença estrangeira. Como se dá isso? Existem hipóteses em que eu, Guilherme, estou aqui no Brasil, sou brasileiro, só que eu tive uma questão patrimonial que me envolveu. Eu tinha negócios, pessoal. Eu tinha negócios no Peru. Eu abri uma empresa no Peru, fiquei trabalhando no Peru por alguns meses, alguns anos, e de repente eu dei o calote em todo mundo, saí do Peru e voltei para o Brasil. Só que meus credores lá no Peru conseguiram me processar e conseguiram me condenar lá no Peru. Aí a Justiça do Peru entende, olha, realmente a gente tem esse cara que está lá no Brasil, só que esse cara ele foi condenado aqui. Imagina uma hipótese em que isso pudesse acontecer, seja ela civil, seja ela também criminal, umas hipóteses que vocês estudam lá nos primeiros artigos do Código Penal, artigo 7º, se eu não estou enganado. Nessa hipótese, pessoal, a Justiça do Peru não pode chegar tocando terror no Brasil, por uma questão de soberania. A gente falou bastante sobre soberania quando a gente falou sobre federação. Existe um tribunal que vai homologar essa sentença, que vai falar, realmente, existe uma sentença estrangeira, se essa sentença preenche tais requisitos que eu, Brasil, observo, eu vou homologá-la para dar cumprimento a ela em território nacional. Então, essa é a homologação de sentença estrangeira. Quem faz isso, pessoal, saibam, já é o STJ. Quem faz isso? Quem homologa a sentença estrangeira é o Superior Tribunal de Justiça. E também, nessa mesma distribuição de competências, é o STJ quem dá o exequatur para cartas rogatórias. Professor, o que diabos é carta rogatória e o que diabos é exequatur? Pessoal, exequatur não é... Sim. A carta rogatória ela não tem competência do juiz federal? Ela precisa receber o exequatur, o cumpra-se antes. Entendi. Então ela vai ser julgada pelo STJ e o juiz federal vai
Vai dar cobrar- cumprimento, exatamente. entendi. Só que Ah, antes o STJ, já adiantando para vocês, aliás, tinha até falado já, o STJ também, pessoal, ele vai dar o cúmplice para carta rogatória. O que é carta rogatória? Talvez vocês tenham ouvido falar já de carta precatória. O que é carta precatória que a gente vê todo dia, todo santo dia no trabalho? Eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eu estou num processo estadual aqui na comarca de Campo Grande, só que eu preciso ouvir uma testemunha que está lá em São Luís, no Maranhão. Hoje, com o processo judicial, a gente tem possibilidades para isso. Mas imagine que a gente está num contexto que a gente está há 10 anos no passado. Não existe videoconferência, não existe link para a gente fazer audiência. Como que funciona, pessoal? O juiz aqui de Campo Grande, ele expede uma carta precatória para o juiz lá de São Luís, Maranhão. E diz, olha, juiz, ouça a testemunha tal aí e depois me devolva esse procedimento, essa carta precatória. Então, a carta precatória se presta à execução de atos jurisdicionais fora do território de jurisdição daquele juiz, em que aquele juiz exerce as suas funções. Então, isso é muito comum. Você vai ouvir uma testemunha, você vai realizar um mandado de busca e apreensão, você vai cumprir alguma diligência fora do seu território de jurisdição, você pede para o juiz lá da outra comarca, da outra subseção, fazer para você. Porque você não tem como realizar esses atos daqui. Lembrando que esse é um contexto ainda pré-processo judicial, pré-possibilidade da gente fazer audiências à distância e fazer... utilizar os recursos que a gente utiliza até hoje para dar aula, que também são utilizados para fazer audiência. Mas a precatória é esse pedido, esse requerimento judicial para que um outro juiz ou uma outra juíza realize esses atos fora desse espaço em que o juiz que pede exerce a jurisdição. Só que aí existe uma carta rogatória. Essa carta rogatória, pessoal, ela segue a mesmíssima lógica. Só que em vez de eu falar de juízes dentro do Brasil, em estados ou em cidades diferentes, eu vou falar de ordens judiciais de outros países. Por exemplo, um indivíduo está aqui no Brasil, está aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e estão movendo uma ação contra ele lá no Japão. Uma ação de reconhecimento de paternidade. Uma japonesa diz, olha, eu tenho um filho e esse filho é do brasileiro que mora lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Essa japonesa diz isso para o juiz japonês. O juiz japonês diz, pois bem, vamos tocar essa ação de reconhecimento de paternidade aqui. Pessoal, em exemplos bem hipotéticos, tá? Aí o que o juiz japonês faz? Ele precisa citar a pessoa que está aqui, o pai que está aqui. Esse juiz japonês expede uma carta rogatória para o Brasil, para que o Brasil realize o ato de citação, ou para que o Brasil realize alguma diligência, a oitiva desse indivíduo, o interrogatório dele, promova a colheita de provas. Então, essa instrumento de cooperação internacional entre juízes, ela não chega direto para o juiz de Campo Grande. Ela passa antes para o STJ dar um ok. Ele dá o exequatur, ele fala cumpra-se, preenche os requisitos, sim, pode cumprir aí em Campo Grande, sem problema nenhum. Então, isso é o exequatur, basicamente, quem faz isso também é o STJ. Então, o STJ homologa a sentença estrangeira e o STJ concede o exequatur para as cartas rogatórias. E aí existe uma outra situação que vocês já conhecem, porque vocês acompanharam bastante o caso do Cesare Battisti nos últimos anos, que é a situação da extradição solicitada por um Estado estrangeiro. Qual foi a situação do Cesare Battisti, pessoal? Cesare, italiano, nascido, criado, morando na Itália, pratica alguns crimes lá. Explode bombas em bancos e uma série de outros atos considerados terrorismo. Cesare, então, vê que o cerco na Itália está apertando para ele e ele cai aqui no Brasil. O que faz a Itália? Fala, Brasil, pelo amor de Deus, me devolve esse cara. Eu estou pedindo a extradição desse estrangeiro que está aí. Eu, Itália, ele é meu nacional e eu vou processá-lo. Eu vou aplicar a pena para esse indivíduo.
Vocês talvez se lembrem que essa situação toda que envolveu o Cesare teve um filtro pelo Supremo Tribunal Federal. É o STF quem analisa a extradição passiva, a extradição em que nós recebemos um pedido de extradição. Então, quando algum país diz para o Brasil, olha, Brasil, me entregue tal indivíduo, esse pedido tem que passar pelo STF, porque é ele quem vai fazer essa análise de, olha, realmente vou extraditar ou não. Esse seu pedido de extradição não cumpre os requisitos da lei brasileira. E, de todo modo, precisa-se do aval do presidente da República para que o indivíduo seja extraditado de fato. Então, aqui eu tenho homologação de sentença estrangeira, STJ, extradição passiva, STF, e exequatur as cartas rogatórias, STJ. O que vai me levar para a alternativa D, STJ, STF, STJ, respectivamente. Ufa! Lá na 8, pessoal, mais uma questão FCC, a gente tem uma questão sobre súmula vinculante, que foi uma situação que a gente conversou na aula passada, que a gente leu o artigo 103A. Então, a gente tem essa questão que diz que a Constituição Federal prevê a possibilidade de edição de súmula vinculante em matéria constitucional, que tenha por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de normas. Alternativa A, mediante decisão da maioria absoluta dos membros do STF, que, todavia, não é atingido pelos efeitos vinculantes de seu ato. Pessoal, isso aqui está errado por duas razões. Primeiro, o quórum está errado. Vamos lá no 103. Lá no 103A para a gente relembrar. E outro ponto que a gente também bateu bastante na aula passada. Quórum está errado. E outro ponto bastante é sobre a possibilidade de vinculação da súmula. Todo o judiciário e todo o executivo estão atrelados à súmula vinculante. Aí você vai poder discutir se isso se aplica ou não ao STF. Pessoal, essa aplicabilidade ao STF, ela deve acontecer a não ser que o próprio STF revise a súmula. Então, enquanto a súmula está valendo, o STF, evidentemente, tem que obedecê-la. É o que a doutrina vai chamar de eficácia tal que vale para os precedentes, lá do CPC, e que também vai se aplicar à súmula vinculante. O STF só não fica vinculado de maneira absoluta, porque ele pode realizar a revisão dessa súmula depois. A gente vai ter possibilidade de revisão. Aqui. Então, o STF, ele se vincula, mas ele pode rever. Só que aqui a questão, lendo bem ela, eu acho que ela está errada só pelo quórum. Eu acho que ela não quis dizer isso. Que ele não é atingido pelos efeitos vinculantes. Eu reputo que está errado, mas eu acho que quem fez a questão entendeu que isso aqui estava certo. Eu acho que ele quis sacanear só em relação com o quórum, que na verdade é de 2/3. Mas, enfim, a questão assertiva A está equivocada. A B, pessoal, súmula vinculante do STJ não existe. Então, B, eu nem vou continuar lendo, porque a gente já falou que a gente nunca vai falar nas nossas aulas que existe súmula vinculante do tribunal tal, porque súmula vinculante é sempre do STF. Então, seria um pleonasmo ficar falando súmula vinculante do STF, assim como vocês nunca vão perguntar de que tribunal é a súmula vinculante. Só o STF tem essa competência. Pessoal, na C também vou cortar C, porque ela diz STF e TJs. Errado.
Na D, eu tenho minha resposta que fala cuja aprovação, revisão ou cancelamento pode ser provocada, sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei por aqueles que podem propor ação direta de inconstitucionalidade. Pessoal, quem pode propor ação direta de inconstitucionalidade é um assunto que a gente vai ver só na aula do dia 26. Mas saibam que isso está aqui em cima, ó. Isso está aqui no 103. Quem pode propor a ADIM e a ADC. E aqui no 103A, eu tenho... Não tá no caput. Aqui no parágrafo 2º tem exatamente essa disposição. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou cancelamento de súmula pode ser provocada por aqueles que podem propor a ADIM, que é aquela galera que está no 103 caput. Então, isso é possível sim. Lembrando que existe a possibilidade, portanto, de uma lei. A gente tem a Lei 11.417, que é a lei da súmula vinculante, que, ó, ela traz o próprio rol de indivíduos que podem ou não propor edição, revisão ou cancelamento. E aqui a gente vai ter uma similitude com o 103 caput. Mas, enfim, quem pode propor que o STF altere a súmula, que o STF faça a súmula, que o STF derrube a súmula vinculante, são só as figuras que estão estabelecidas em lei e também aqui estabelecidas no 103 caput, não 103A, 103 normal, conforme diz o parágrafo 2º do artigo 103A. E percebam que aqui, ó, eu não estou preso apenas à provocação dessas figuras do 103. O STF também ele pode fazer de ofício. Ele pode, por conta própria, os próprios membros do STF, por decisão de 2/3, falarem, olha, a gente está decidindo aqui a mesma coisa em matéria constitucional faz tempo. Então, vamos aprovar uma súmula vinculante sobre um tema tal. Porque quando a gente faz isso, a gente obriga todo o judiciário e todo o poder executivo a obedecerem esse enunciado de súmula vinculante. Pessoal, aqui percebam, isso aqui é um tema avançadíssimo, tá? Eu nem vi, quando eu escolhi a questão, eu nem vi que ela trazia isso para vocês. Percebam que o artigo 7º da lei da súmula vinculante, ela fala de um negócio chamado de reclamação. Essa reclamação, pessoal, ela é cabível em duas hipóteses constitucionais. E uma é quando eu tenho uma decisão judicial ou um ato administrativo que contraria uma súmula vinculante. Então, se eu tenho uma súmula vinculante e o juiz da comarca de Coronel Sapucaia, em Campo Grande, descumpre a súmula vinculante, o que me diz a lei da súmula vinculante? Que eu ajuizo uma medida direto lá no STF. Eu pulo toda a escadinha do judiciário e falo, olha, seu STF, tem um juiz aqui no interior de Mato Grosso do Sul que está descumprindo uma súmula vinculante. E aí o STF, ele já, por meio dessa reclamação, ele já caça essa decisão judicial. Ele já obriga o juiz a obedecer à súmula, tá? Esse é um tópico bem avançado, vocês não precisam saber disso agora. Só estou abrindo porque aqui está na Constituição. Então, percebam que a reclamação cabe contra a decisão ou contra ato administrativo. Por quê? Porque a súmula vinculante vincula judiciário e vincula administração. Não vincula o poder legislativo.
Tá? Então, pode existir uma lei que contraria a súmula vinculante sem nenhum problema. O que não pode é existir atuação judicial ou administrativa que contrarie a súmula vinculante. Pessoal, vamos. Eu estou vendo que o quórum aqui está caindo assim drasticamente. A gente já está acabando. Só mais duas. A 9 é comprida e a 10 vai ser bem curtinho. Vamos lá, mais súmula vinculante. Instituto da súmula vinculante, aos poucos, vai tendo suas características cristalizadas a partir da interpretação dos seus contornos constitucionais pela jurisprudência do STF. Considerando a importância assumida pelo Instituto, determinada associação de classe procura seu advogado e solicita esclarecimentos a respeito dos legitimados a requerer a edição de súmula vinculante, dos seus efeitos e do órgão que pode editá-la. Com base nesse fragmento, assinale a opção que se apresenta em consonância com os delineamentos desse Instituto. A. Pode ser editada pelos tribunais superiores. Falso. Só o STF. Tribunais superiores é STJ, TST, TSE e STM. Falso. Só o STF pode fazer isso. B. Estão legitimados a propor sua edição exclusivamente os legitimados para o ajuizamento de ADIM. Pessoal, falso, porque está escrito exclusivamente. É possível que o próprio STF, eu acabei de falar isso, ele, de ofício, faça a edição de súmula vinculante. Então, se eu digo que só a galera do 103 caput pode fazer isso, de maneira exclusiva, eu estou incorrendo em erro, porque existe a possibilidade, que é inclusive a mais comum, 99% das súmulas vinculantes, é o próprio STF quem toma a iniciativa. O STF, agindo de ofício, realiza a edição de súmula vinculante. C. Pode dizer respeito a qualquer situação jurídica constituída sob a égide das normas brasileiras, de natureza constitucional ou infraconstitucional. Pessoal, falso, porque é sobre matéria constitucional necessariamente. Eu não posso ter uma súmula vinculante sobre direito empresarial. Eu posso ter uma súmula vinculante sobre uma disposição constitucional que incide no direito empresarial. Mas a gente acabou de ver o 103A, ainda que a gente tenha visto de maneira rápida, eu preciso ter decisões que digam respeito ao direito constitucional. 103A, reiteradas decisões sobre matéria constitucional e não sobre matéria infraconstitucional. Por isso a gente vai excluir também a C e a gente está com a D aqui. A vinculação sumular incide sobre a administração pública direta e indireta e os demais órgãos do Poder Judiciário, não podendo, porém, atingir o poder legislativo. Perfeito, é assim mesmo que funciona uma súmula vinculante. E a súmula vinculante só não pode se aplicar sobre o Poder Legislativo, pessoal, porque a súmula vinculante não é lei. Porque nossa ordem constitucional, quando estabelece divisão de poderes e faz isso no esquema de freios e contrapesos, ela impede que um poder usurpe funções do outro. Então, quem legisla é o legislativo. Aqui eu tenho uma disposição constitucional também muito peculiar, que diz, olha, o STF pode editar uma quase-lei. Algo que tem cara de lei, tem cheiro de lei, parece lei, mas não é lei. Porque se uma lei municipal disser em sentido oposto, a lei municipal vale. Isso não é vinculante, não, para aquele município. Porque o judiciário não pode, evidentemente, legislar. Questão 10, a questão rapidinha, super tranquila. Nós estamos aqui até agora, vamos permanecer por mais alguns instantes, que é uma questão legal. Uma questão antiga, mas é uma questão que eu gosto muito. Pode o presidente da República editar medida provisória contrária à súmula vinculante editada pelo STF? Eita! Porque eu falei para vocês, administração direta e indireta no Brasil inteiro é obrigado a seguir a súmula vinculante.
Só que aí a questão me fala do presidente da República, que ele exerce tipicamente a função de administrar, ele está realizando aqui de maneira atípica a função de legislar, por meio da edição de uma medida provisória, observados os requisitos de necessidade e de urgência, lá nos termos do artigo 60 e qualquer coisa da Constituição. O que vocês acham, pessoal? Se o presidente da República ele edita medida provisória, atuando de maneira atípica na função legislativa, ele está vinculado pela súmula vinculante ou não? Professor, mas se fala que não atinge o legislativo, ele estando, então, em função mesmo que atípica, exercendo função legislativa, ele poderia, então, né? O que é que você acha? Eu acho que sim. Depende, ou não. Tô com dúvida, porque, tipo, tá falando que não atinge o legislativo, né? Só que ele não é legislativo, né? Ele é executivo. Ele é então. executivo? Aí que tá. Aí que tá. Tô com dúvida. Pessoal, então, essa questão é boa por conta disso, porque ela coloca em xeque o que a gente acabou de falar várias vezes. Que eu falei, olha, não, a administração pública está submetida, está obrigada a obedecer a súmula vinculante. Mas vamos ver as alternativas, então. A. Não, pois o STF é o guardião da Constituição. Tipo, cara, que assertiva é essa? Não vale nada. Sim, vamos descartar isso aqui. Essa é uma daquelas que não tem nem pé nem cabeça. Assim, pode o presidente da República editar medida provisória? Não, pois o STF é guardião da Constituição. Tá lindo aqui, tá bonito, mas não me diz nada. Absolutamente nada. Isso aqui é uma assertiva vazia, sem nenhum conteúdo. B. Não, pois a súmula vincula todos os poderes. Súmula vincula todos os poderes? Não. Não. Legislativo, não. Legislativo, não, hipótese nenhuma. C. Sim, pois a súmula vincula a administração pública, mas não o chefe do executivo. Tá certo isso? Acho que não. Não, pessoal, falei várias vezes. A súmula vinculante pega a administração pública em todos os níveis, em todos os entes federados. Ninguém da administração pública, nem o presidente da República, pode descumprir uma súmula vinculante, assim como não pode descumprir uma lei também. Então percebam que a questão é difícil, porque a gente fica pensando, e agora? Só que a questão não me dá nenhuma alternativa válida. A A, a B e a C não fazem sentido nenhum. Então, eu vou ter que ficar com a D, que é a certa, pessoal, que é o que a gente conversou, que é o presidente da República, se ele edita medida provisória contrária à súmula vinculante, isso é constitucional. Pode, porque nessa hipótese, ele atua de maneira atípica como legislativo. Ele atua como se legislativo fosse levando a efeito, concretizando, realizando a função de legislar, de criar leis, ou seja, de criar normas impessoais, gerais e abstratas que devem obediência apenas à Constituição e não a nenhuma súmula vinculante. Então, o presidente, quando legisla, seja por meio de MP, seja por meio de lei delegada, ele não está submetido à súmula vinculante. Ele não precisa se submeter a ela. Ele pode até alterar a súmula vinculante por meio do MP. É óbvio que, observado o regramento constitucional e observada a tramitação e seus prazos da medida provisória. Ufa, pessoal, achei que a gente ia falar um pouquinho, até corri agora nas últimas 3 para a gente acabar antes das 10 da noite. Bom, pessoal, a proposta de hoje era essa, espero que tenha sido menos cansativo do que na aula passada. A gente conversou bastante, mas fica uma conversa, eu acho que mais dinâmica, mas mais divertida, porque a gente não está aqui só assimilando coisa nova. A gente está discutindo alguns pontos que a gente está desde a semana passada conversando. Eu acho que essa atividade é muito legal
para que a gente vá revisando e assimilando esses conteúdos que ficaram pesados no nosso último encontro. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Considerações, perguntas? Tudo certo, professor. Tudo certo, O pessoal não obrigado. fala. Meu. Tudo certo. Tranquilo, professor. Pô, beleza, então, pessoal. Obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado por quem ficou até agora acompanhando. Foi um prazer estar com vocês, como sempre, ainda que de maneira virtual. E é isso, pessoal. Bom resto de semana. Se cuidem, estudem bastante e nos vemos na semana que vem. Tchau, Falou, professor. Valeu, professor. Obrigado.